Saudações, queridos irmãos, sejam todos bem-vindos à nossa casa, a Casa Espírita Fraternidade, que nesse momento se estende até os nossos lares. E vamos iniciar o nosso encontro em 3 momentos. Primeiro, a nossa prece de radiação, em seguida vem a exposição e terminando com a nossa prece final. Então, o que é a irradiação? A irradiação é aquele momento em que, através de nosso pensamento, doamos nossos melhores fluidos para que essa espiritualidade amiga e benfeitora possa estar auxiliando nossos irmãos de caminhada, nossos irmãos que necessitam e toda a humanidade. Então, vamos iniciar a nossa prece de radiação. Se vocês se sentirem à vontade, podem fechar os olhos, elevar o pensamento a Deus, a Jesus, a essa espiritualidade amiga e benfeitora que nos assiste e nos ampara, pedindo aos espíritos benfeitores que adentre em nossos lares, harmonizando cada peça, cada cômodo, abençoando a todos nós, nossos familiares, nossos amigos, nossos vizinhos, fluidificando as águas de todos os recipientes, fluidificando a água de todo o nosso planeta, colocando nessa água o medicamento necessário a cada um, para que possamos assim alcançar nossa cura espiritual. Rogamos ao nosso Pai de amor e de bondade, força e esperança, que Ele permita que chegue o amparo a todos os nossos irmãos que estão em situação de abandono nas ruas, nos orfanatos, nos asilos, nas casas de menores abandonados. Que a luz do amor divino chegue até nossos irmãos que estão doentes, que estão nesse momento adoecidos em casa, nos hospitais, nas clínicas de recuperação mental. Que todos eles sejam envolvidos em fluidos de cura espiritual. E que esses fluidos alcancem a todos os trabalhadores da área da saúde, da área da limpeza, da área do comércio, a todos, enfim, que necessitam sair para ganhar o seu pão de cada dia. Aos nossos irmãos que estão nesse momento desencarnando, que a espiritualidade amiga os oriente, provendo conforto, esclarecimento e serenidade. E que essas bênçãos confortem os corações de seus familiares, sabendo sempre que essa separação é momentânea. Que a luz do amor divino possa envolver obsessores e obsediados, abrindo um caminho de perdão mútuo, de reconciliação. Pai amado, nós te pedimos por todos os nossos irmãos que, num momento de desespero, tiraram suas vidas na existência terrena, que eles possam receber esclarecimento e auxílio. Que nossos pensamentos de amor e carinho possam chegar até eles, amenizando suas dores e acendendo a esperança que a bondade infinita
permite novas oportunidades de recomeçar. Pedimos também, Senhor, pelos nossos governantes, por todos que estão em posição de comando, que eles possam receber boas intuições e que suas ações e decisões sejam sempre a favor de toda a humanidade. Nós te agradecemos, Senhor, por todo o auxílio, por toda a dádiva, e que a luz do teu divino amor envolva a todos nós. Que assim seja. Boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs, que acompanham mais uma exposição doutrinária da Casa Espírita Fraternidade. Na noite de hoje, então, vamos falar sobre um tema que se chama Nossos Movimentos de Libertação. Esse título, na verdade, é o capítulo de um livro que se chama Todos Precisam de Paz na Alma. Ele é do Espírito Benedita Maria, psicografado pelo médium Raul Teixeira. Bem, neste livro, nós temos mensagens que são trazidas pela Benedita Maria para compreendermos temas do nosso cotidiano, como o nosso papel no mundo, a nossa relação com as outras pessoas, a nossa busca pela maturidade, enfim, diversos temas que com frequência nós procuramos respostas no nosso dia a dia, na nossa vida. Então ele é uma oportunidade de reflexão em meio à agitação da nossa vida moderna, aos excessos de distrações trazidos pelas tecnologias, né, pelos celulares, as redes sociais, a supervalorização também dos valores materiais que temos hoje, né? E também ao esquecimento dos valores morais frente a todas essas questões. Ele vem então com essa proposta, né, de nos provocar a reflexão e também a um momento de parar um pouquinho frente a todas essas questões, essa agitação, essa pressa que a gente anda, para pensar, refletir sobre questões nossas mesmo. Então, dentro dessa obra hoje, né, que nós trazemos aqui como indicação, nós vamos falar especificamente sobre esse capítulo. Vamos refletir especificamente sobre os nossos movimentos de libertação. Para começar a falar disso, é interessante a gente trazer aqui o significado, né, das palavras, para a gente entender um pouco melhor o que quer dizer. Então, o que é libertação? A nossa pesquisa nos mostra que ela é, na maioria dos dicionários, descrita como a ação ou efeito de colocar ou colocar-se em liberdade. Então, ela serve para se referir tanto à nossa ação em colocar alguém em liberdade, como a de nós mesmos termos este movimento de nos colocarmos em liberdade. Então, falar em nossos movimentos de libertação, que é o que o tema nos traz, significa falar da nossa própria caminhada em busca da liberdade. E a liberdade aí, num sentido não apenas material, né, de dizer eu sou livre porque eu posso me deslocar, né, eu posso ir onde eu queira, mas num sentido mais amplo, né, no sentido da nossa vida, né, sentir-se livre, além necessariamente das relações que a gente tem com o ambiente, com o físico. Então, esse capítulo, ele nos traz 3 mensagens e nós vamos falar sobre essas 3. Então, nós vamos dividir nosso encontro de hoje em 3 partes. Essas 3 mensagens têm os nomes
A primeira é: por que não sorrir? A segunda, para maior alegria de viver. E a terceira, coragem para amar. Elas se encadeiam, né, nos seus propósitos, e a gente vai falar um pouquinho de cada uma delas. A primeira, então, é uma pergunta, na verdade. Por que não sorrir? E então ela nos traz, né, uma lembrança de que muitas pessoas passam de cara fechada, né? Ela usa esse termo, que a gente sabe bem o que significa, né? E que são como ilhas de tormentos pessoais pelas avenidas do mundo. E é interessante a gente pensar nisso, pensar para nós, né? Quantas vezes nós notamos isso em nós mesmos? Quantas vezes a gente está assim, fazendo alguma atividade no nosso cotidiano, e é interessante a gente parar para observar que muitas vezes a gente nem percebe, mas a gente está com os dentes cerrados, com o rosto contraído, com o corpo tenso, os lábios crispados, um semblante aborrecido. Às vezes a gente nem tem uma razão para estar aborrecido, mas a gente está fisicamente tenso, né? Às vezes, inclusive, a gente sente dor nas costas, né? Coisas assim, em função de estar com essa tensão. E a gente não se dá conta no nosso dia a dia de como a gente acaba tendo esse hábito. Então, ela nos traz que são muitas as situações, né, de aborrecimento, de agressividade, por gestos, por palavras. São tantas lutas nesse estágio evolutivo que a Terra tá, né, nosso planeta, que não há motivo para a gente piorar a situação com o nosso pessimismo sem solução. Então, ela nos diz que, por isso, é importante fazermos movimentos internos para não assimilar esse tipo de sentimento e buscar ser diferente. Aqui uma citação que ela traz no livro, ela fala o seguinte: trabalhe o íntimo de forma que, mesmo observando as cenas infelizes que se multiplicam ante seus olhos, consiga contemplar com alegria o azul do céu e do mar e a sentir na face a brisa fresca que o acaricia. Então, esse é, na verdade, um movimento de gratidão. É olhar para a nossa volta e reconhecer a beleza do mundo que nos cerca, deixar a nossa sensibilidade perceber as cores, os cheiros e em todas as formas de vida que nos rodeiam. Para isso é interessante nós nos perguntarmos se nós temos o hábito de observar o que nos cerca. Nesse momento, por exemplo, é muito provável que a maioria de nós esteja num ambiente que já está acostumado a frequentar. E provavelmente a gente esteja na nossa casa nesse momento, quem está assistindo, né? Será que nós somos capazes de lembrar alguma vez dessa semana em que nós olhamos atentamente para esse ambiente que a gente se encontra agora? Será que a gente consegue lembrar que algo nele nos fez gostar de estar ali, de agradecer? Antes de falar nessa semana, em algum momento a gente olhou ao redor de onde a gente está agora e pensou nisso? A gente se sentiu grato por alguma coisa? Ou a gente olhou para algo e teve uma lembrança boa e se sentiu grato? Outra reflexão válida nesse sentido: quantas vezes nós encontramos satisfação nas nossas tarefas diárias? Quem costuma cozinhar? Quantas vezes nessa semana fez isso e sentiu alegria em estar fazendo essa ação, em estar preparando sua refeição? Ou quando nós regamos alguma planta, nós conseguimos aproveitar a felicidade de estar cuidando de uma outra vida e não apenas cumprindo uma tarefa do nosso dia a dia? E o nosso trabalho, a gente conseguiu, só durante essa semana, a gente conseguiu extrair satisfação pelo cumprimento do dever?
Quem tem animais de estimação agradeceu por essas presenças tão doces que deixam a nossa vida mais leve? Nós conseguimos, em algum dos lindos dias de sol que fizeram essa semana, nós conseguimos olhar para o céu e nos sentir alegres com a beleza das cores, das nuvens ou do azul do céu? Nós nos sentimos agradecidos pela presença das pessoas que nós amamos, sejam elas do nosso lado, na nossa casa, ou distantes fisicamente? Nós conseguimos nos sentir felizes pela nossa própria existência essa semana? Então, essas reflexões são para a gente pensar um pouco, né? Em quantos motivos a gente às vezes deixa de lado, quantos motivos de alegria. E mais uma frase que nos traz aqui a Benedita é: trate de sorrir, porque cada pessoa já dispõe de suficientes motivos de ser triste e para chorar. Se passar a olhar somente para o lado pantanoso de sua vida. Então nós, que já temos essa percepção, vamos encontrar motivos para sorrir. Saber deixar que os dramas passem, por mais difíceis que eles sejam. Não significa que a gente não vá sofrer, a gente vai sofrer, mas a gente vai aceitar e vai seguir em frente, sem se apegar a esse sofrimento. E assim a gente reconhece as bênçãos de Deus nas nossas vidas. E assim a gente vai sorrir. Em outras palavras, isso nos fez lembrar o refrão de uma música já bastante conhecida, mas que diz: e ainda se vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Então, se Deus nos quer sorrindo, nós vamos passar para a nossa próxima parte, que é pensar sobre uma maior alegria de viver. Depois dessas reflexões que nós fizemos sobre a necessidade de sorrirmos, de reconhecermos, de sermos gratos, então a nossa próxima parte que fala na maior alegria de viver. E aqui é importante nós admitirmos que pode soar um pouco estranho falar disso nesse momento que a gente vive, que é um momento muito difícil para todos nós. Então nós vemos muita tristeza, muita amargura, muito egoísmo, orgulho, violências, preconceitos de todo tipo. Inúmeros atos e sentimentos que muitas vezes nos causam uma sensação de que o mundo está um caos. E é perfeitamente compreensível que a gente tenha esse sentimento. Frente a esses acontecimentos todos, eles são muito impactantes, então é normal que a gente se sinta assim. Eles nos chocam e nos entristecem, porque nós também somos sensíveis às dores do mundo. Mas quanto a isso, então ela nos traz, e aqui você está novamente, para que a gente tenha essa lembrança. Nesses momentos, talvez você se esqueça de que, não obstante toda a escuridão, você pode realizar prodígios em volta de seus passos. Pode diminuir a ação maléfica que perturba o mundo, efetuando um tantinho do bem que consiga tornar feliz uma pessoa. Como fazer alguém feliz, né? É uma questão, então, que ela aborda nessa mensagem. E rememorei aqui um quadrinho que há um tempo atrás foi muito comum nas redes sociais, né? Era muito divulgado. E é uma historinha, na verdade, bem curtinha, mas muito interessante. Ela trata de um senhor que está junto com um menino e eles veem um homem parado, um homem de chapéu. E esse homem de chapéu está com um semblante entristecido, assim, cabisbaixo. Então esse senhor, ele olha para o menino e diz assim para ele, olha, e aí ele chama esse senhor de chapéu e diz, ei,
Você fica muito bem com esse chapéu, ficou muito bom em você. E aí o rapaz de chapéu diz, obrigada. E se vira, mas muda o semblante. E aí o senhor diz pro menino, agora olhe o rosto dele. E o menino olha pro homem de chapéu e o homem de chapéu tá sorrindo. Então o senhor diz pro menino, todos temos esse superpoder. Então, essa é uma historinha rápida que muitos de vocês devem conhecer, lembrar desse quadrinho que eu estou citando, mas é uma historinha rápida que exemplifica o que ela traz nesse capítulo, né? Que, na verdade, fala sobre isso, sobre os pequenos atos do nosso dia a dia que a gente pode fazer, ajudar uma pessoa a atravessar a rua, auxiliar em coisas muito pequenas que a gente pode fazer, para que faça alguém feliz. Em coisas simples. A gente não precisa... Às vezes a gente se preocupa com grandes obras e esquece de dar conta do que está totalmente ao nosso alcance todos os dias. Então, nós podemos ser pessoas boas, dentro das nossas possibilidades, com essas pequenas ações, com gentileza e muitas vezes até mesmo com o nosso silêncio. Quando a gente evita de fazer alguma crítica desnecessária ou de ter alguma discussão fútil com alguém. Assim, nós nos afastamos do sofrimento e da culpa pelos problemas do mundo. E a gente assume uma atitude de responsabilidade ativa frente a tudo isso. De quem busca uma melhora íntima e com isso estende as vibrações do bem para onde estiver. Desenvolvendo essa maior alegria de viver, nós podemos então tratar sempre as pessoas com atenção, com respeito, independente de quem seja. Podemos trabalhar com mais dedicação, cuidar do mundo ao nosso redor, ser mais caridosos, transmitir mensagens de equilíbrio, de harmonia, em qualquer lugar que a gente esteja. Então, citando ela novamente, é muito bom atuar no bem. Pois, conforme a lição popular sobre o frasco de perfume, que se perfuma primeiro porque leva em si o aroma, você receberá também as energias nutrientes do amor divino em seu íntimo, toda vez que se puser a fazer-se veículo dessas energias em nome do bem, em benefício do seu semelhante, e isso lhe dará cada vez mais alegria de viver. Nós nos encaminhamos assim para a última parte desse capítulo que nós estamos estudando, que se chama Coragem para Amar. E não é por acaso que essa mensagem encerra esse estudo, porque ela traz reflexões sobre a importância de termos coragem para agir no amor e com amor. Porque muitas vezes as pessoas acabam sendo tomadas por uma timidez moral, que acaba fazendo com que se calem diante de algumas situações em que seria necessário que contribuíssem de forma mais ativa. E nesses momentos, muitas vezes por medo de represálias, de julgamentos, ou até de nos tornarmos alvo de algum agressor, nós acabamos silenciando perante injustiças, violências e ataques de todo tipo. Mas será que é necessário mesmo que a gente tome alguma posição frente a essas situações que a gente tem a capacidade de identificar como injustas, como, enfim, agressivas? Então, a gente traz aqui uma questão do Livro dos Espíritos para refletir. É a questão 642. E ela pergunta o seguinte: para agradar a Deus e assegurar uma situação futura, basta que o homem não pratique o mal? Não. É preciso fazer o bem no limite das suas próprias forças, pois cada um responderá por todo o mal que tiver ocorrido por causa do bem que deixou de fazer. Nós achamos que seria pertinente trazer essa questão porque ela conversa muito com essa última parte do nosso tema.
porque traz justamente esse sentido, né? Não nos basta ter o conhecimento, ter o acesso aos ensinos de Jesus e cruzar os nossos braços quando nos é chamado para um momento de agir, para um momento de nós também defendermos a palavra do evangelho dele. Então essa questão ela conversa muito com isso, né? Porque não nos basta só não fazer o mal, porque nós não fazermos o bem já é fazer o mal. Nós temos o conhecimento, nós precisamos da ação. E a ação ela não é agressiva, ela não é violenta. Né? E aqui deixa muito claro, né? É preciso fazer o bem no limite das próprias forças. Então, nós também temos a capacidade de buscar na nossa consciência os nossos limites e sabermos as nossas capacidades de ação, de termos a consciência, né, de termos o conhecimento moral necessário para que a gente possa se posicionar perante algumas ações necessárias no nosso dia a dia, quando a gente vê alguma injustiça acontecendo. E aqui trazendo novamente uma citação do livro dessa mensagem, é tempo de fazermos valer na atitude a teoria que já nos alcançou o intelecto. De que nos vale proferir bem elaborados discursos sobre o amor, o trabalho e a caridade, se não nos entrosamos com esses valores no dia a dia da nossa vida terrena? Por isso nós somos aqui provocados a ter coragem para amar. Sendo o amor o maior mandamento dos ensinos de Jesus, sem coragem, tudo que nós aprendemos estudando, lendo, assistindo exposições, não passam de textos que nós memorizamos, repetimos para os outros ou para nós mesmos e não vivemos de verdade. Então nós precisamos ter em mente que o amor ele encoraja e assumir o nosso papel de cristãos no mundo, de quem recebeu o benefício de conhecer Jesus e seus ensinamentos, e está disposto a transmitir, fazendo todo o bem possível. E lembrar também que Jesus nos ensinou que não devemos ter medo daqueles que provocam riscos ao corpo físico, mas que não podem fazer nada contra a alma imortal. Nossa alma, ela é imperecível. Ela é imortal e ela é que permanece. Por isso nós podemos entender essas mensagens que nós vimos e pensamos sobre elas nessa noite de hoje como um guia para os nossos movimentos de libertação. E que movimentos são esses? Hein? Lembrando lá do início do nosso encontro de hoje. São movimentos pela busca da nossa liberdade real. E essa liberdade ela não está condicionada a um lugar, não está condicionada ao nosso corpo físico e onde ele se movimenta. Ela está relacionada ao nosso espírito e à paz que habita a nossa alma. Para finalizar, então, essa noite, nós temos mais um trechinho que encerra esse capítulo do livro que nós estudamos. Alimentemo-nos no amor que vem de Deus, e por ele encorajados, saiamos a cantar mundo afora o nosso hino de agradecimento à vida, ao lar terrestre e às oportunidades benditas, na pauta do nosso sincero trabalho no bem incansável. Muita luz, muita paz a todos que nos assistem hoje. Fiquem com Deus. Então, queridos irmãos, após esse momento de reflexão, de esclarecimento, que todos possam se sentir reconfortados, que todos possam receber o auxílio da espiritualidade amiga e benfeitora. Vamos, nesse momento, à nossa prece final. Elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga e benfeitora,
Agradecemos a mais esse momento de reencontro. Agradecemos ao nosso Pai por todas as dádivas recebidas. Agradecemos a todas as oportunidades que temos de sermos úteis, de praticar o bem. Obrigada, Senhor da vida, que possamos sempre ser boas ferramentas em Tuas mãos. Que assim seja.